Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos para concursos da educação. Hoje nós vamos falar sobre uma das competências mais cobradas nos concursos, mais presentes nas diretrizes curriculares e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras para a prática docente: o ensino da leitura. E para começar, já deixo aqui a pergunta que nos provoca. Você se sente seguro para ensinar seus alunos a ler, não só decodificar palavras, mas realmente compreender, interpretar e construir sentidos a partir de textos diversos? A maioria dos educadores responde com certa hesitação. E isso acontece por uma razão muito simples. Nós fomos ensinados a ensinar leitura como se fosse um processo natural, que acontece sozinho. Aquela criança vai aprender a ler com determinada idade, ela vai tendo contato com textos e quando você menos perceber, ela aprendeu a ler. Só que a leitura não é instinto, é construção, é prática social, é estratégia. E é aí que entra a importância da aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a obra Estratégias de Leitura, de Isabel Solé, que é referência fundamental quando se trata do processo de compreender como se lê, por que se lê e como podemos ensinar nossos alunos a se tornarem leitores competentes. Essa obra, ela é muito cobrada em concursos que tratam da alfabetização e do letramento, das habilidades de leitura no ensino fundamental, de processos cognitivos de leitura e de práticas pedagógicas com foco na compreensão de textos. A leitura, segundo Solé, não é uma habilidade neutra. Ela envolve objetivos, contextos, tipos de textos, conhecimentos prévios, inferência, previsão, verificação, ou seja, é um processo ativo e também estratégico. E mais do que isso, o professor, ele precisa ser mediador desse processo. Não adianta só pedir que o aluno leia e responda algumas perguntas. É preciso ensinar como se lê, colocar a leitura em movimento, provocar o pensamento e construir sentidos de uma forma coletiva. Então, se você quer estar preparado para responder com firmeza, quando alguma prova de concurso abordar o ensino de leitura, gêneros textuais, a BNCC relacionada à leitura, formação leitora ou estratégias cognitivas, e ao mesmo tempo você também quer melhorar sua prática com base em uma aula sólida e uma autora que vai trazer para você bastante referência, essa aula é um divisor de águas para você. Então, vamos juntos aprender a ensinar leitura de um jeito mais consciente, mais eficaz e mais transformador? Na obra Estratégias de Leitura, Isabel Solé, ela parte de uma afirmação que já nos faz repensar tudo o que achamos que sabíamos sobre o ler. Ler é um processo ativo de construção de significados. E essa é a base do pensamento da autora. Ela rompe com a ideia da leitura como algo passivo, algo linear, centrado apenas na decodificação. E ela nos convida a enxergar o leitor como alguém que age cognitivamente sobre o texto para compreendê-lo. Então, eu tenho um contato com o texto, eu leio o que está escrito ali, e aí eu tento interpretar e compreender tudo aquilo que foi posto no texto. E isso muda tudo. Solé, ela nos mostra que o ato de ler envolve 3 grandes momentos que estão interligados, cada um com suas estratégias próprias. Que é o momento antes da leitura, que é aquele momento no qual a gente ativa os conhecimentos prévios, a gente faz previsões, a gente define objetivos, ou seja, o leitor, ele se prepara para o que ele vai encontrar. Então, a gente sempre faz uma abordagem inicial, uma apresentação do tema, algo que introduza o aluno naquele universo, principalmente relacionado ao tipo de texto que ele terá contato.
Então, a gente prepara o ambiente para somente depois a gente colocar de fato o aluno para ter contato com a leitura. Aí vem o outro grande momento, que é durante a leitura. E durante a leitura, o leitor ele confirma ou ele vai refutar as suas hipóteses. O que é que eu já sei? Será que eu vou confirmar aquilo que eu já sei nesse texto? Ou será que vai me trazer outras informações que eu ainda não sei? Ou informações que me façam pensar diferentes? Eu confirmo a minha ideia ou eu discordo dela e mudo de opinião? O leitor, ele, além disso, ele vai destacar informações relevantes. Olha, essa parte aqui eu achei extremamente necessária, ela se conecta com algo da minha vida, algo que eu consigo interpretar de uma forma mais estratégica, né? Eu consigo encontrar dentro do texto informações que possa aproximar da minha realidade e fazer com que eu interprete de fato aquilo que está escrito ali. A gente vai identificar palavras-chave. Olha, essa palavra eu sei o que significa. Ah, então eu entendi o texto. Essa palavra eu não sei o que significa. Ou talvez eu acho que saiba, né? Talvez eu acho que eu sei o que significa isso, mas deixa eu confirmar. E aí quando você confirma aquela palavra, você percebe que você não entendeu o texto, ou que realmente você entendeu, era isso mesmo que eu estava pensando. Você consegue relacionar ideias. Esse autor pensa com aquele autor bate com a ideia que eu penso. Eu pensava que isso era legal, mas quando eu conheci aquele autor, eu consegui encontrar outras formas de trabalhar, eu consegui encontrar outras formas de pensar sobre esse assunto que eu não havia pensado anteriormente. Então, todo esse processo, ele ocorre durante a leitura, onde a gente vai confirmando nossas ideias, onde a gente vai refutando nossas hipóteses, onde a gente vai encontrando informações que são importantes para a gente carregar para a nossa vida, ou informações que a gente fale, não, essa daqui eu já tenho total ciência de que eu não concordo, e você confirmar ainda mais que você não concorda com aquela ideia, ou por que que você está nesse propósito, por que que você está fazendo as coisas da forma como você faz, né? Então, isso é importante e a gente consegue tudo isso durante a leitura. E o outro terceiro grande momento, né, que está interligado, é o depois da leitura. Ou seja, depois da leitura, a gente faz uma reconstrução do sentido. A gente retorna ao texto para esclarecer dúvidas. A gente faz uma reorganização das informações lidas. Então, quando você consegue finalizar o texto, aí você vai reconstruir um sentido com base em todo aquele material, né? Todo aquele texto que você teve contato. E aí você consegue retornar no texto. Agora deixa eu ver se é isso mesmo que eu entendi. Vamos confirmar? E aí você volta lá no texto, você confirma. Ou você fala, não era bem isso que eu pensei. Então, no finalzinho aqui, eu tive uma ideia que foi um pouco diferente, mas agora deixa eu retornar no texto e retornando nele, eu consigo perceber onde que foi que eu falhei ali na interpretação, né? E aí você consegue reorganizar todas essas informações que você leu e talvez até repassar isso para frente, né? Reescrever, reestruturar, ensinar, explicar tudo aquilo que você tirou de interpretação de um geral daquele texto. Se a gente for parar para pensar, é basicamente como a gente faz aqui na aula. A gente tem um processo antes da leitura, a gente se prepara para os nossos textos, a gente se prepara para os livros que a gente terá contato, a gente se prepara para a aula, a gente faz todo um planejamento, tem contato com o texto, grava as aulas, faz tudo isso e depois que vocês assistem, que vocês já tiveram tudo isso organizado, aí vocês vão formulando as hipóteses de vocês a partir de tudo aquilo que vocês estão tendo contato aqui na nossa sala de estudo, com todos os vídeos, com todos os materiais disponíveis. Isso vai te ajudando a dar uma base sólida, vai te trazendo informação, vai te trazendo conhecimento para que você faça tudo isso de forma conjunta, para que você possa agrupar tudo como um quebra-cabeça e ir montando tudo isso e construindo, afirmando, confirmando ou refutando suas ideias, aquilo que você já sabe, aquilo que você faz, aquilo que não faz sentido ou aquilo que agora pode te ensinar algo novo, né? E aqui está o ponto central. O professor, ele precisa ensinar essas estratégias aos alunos. Não basta pedir leitura. Leia tantos textos, leia livro, leia artigo, leia rótulo, leia jornal, leia convite, leia um monte de coisas ou uma grande quantidade de cada um desses tipos de leitura. É preciso ensinar a ler. E ensinar a ler, segundo Isabel Soler,
significa tornar visível esses processos mentais que um bom leitor realiza. E o que é esses processos mentais que um bom leitor realiza? É quando você consegue encontrar no texto similaridades com aquilo que você já faz, quando você consegue encontrar também divergências com aquilo que você já pratica ou gostaria de praticar, e encontrar aquilo que combina com o que você acredita, com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que te dá impulsos, e discorda daquilo que não faz sentido para você. E você consegue ter diferentes pontos de vista, você consegue ter diferentes recursos de informação para você construir os seus próprios significados, né? E ensinar para que o aluno aprenda a se apropriar de todos esses processos, para que eu consiga encontrar no texto informações e compreender essas informações e ter certeza daquilo que eu estou tendo contato. Talvez se uma palavra ela tem duplo sentido, vamos interpretar ela dentro da frase. Qual que é o sentido dentro desse contexto que essa palavra se aplica? E a gente sabe que isso é para tudo. A gente usa isso no dia a dia, né? Quando a gente vai se comunicar, dependendo da forma, do contexto que a gente tá, ou seja, dentro das nossas casas, a gente se comunica de uma certa forma. Quando a gente está em outro contexto, né? Em outros tipos de socializações, seja num grupo religioso, seja em uma festa, num evento, cada um desses lugares a gente vai ter uma linguagem adequada para aquele lugar. A gente não pode falar muitas vezes dentro de um grupo religioso como se a gente falasse como se estivesse numa festa. Por mais que você use um termo parecido, às vezes o termo dentro daquele contexto significa totalmente diferente em outro contexto. Então são essas estratégias que um bom leitor precisa interpretar dentro de um texto. E isso é bacana também de você utilizar os nossos glossários, porque vocês verão que os glossários, eles são todos baseados na obra. Então você pode perceber em algum determinado momento que uma palavra que foi usada no glossário de determinado autor, dentro do livro de outro autor, em outro contexto, ele tem um significado um pouco diferente. Talvez possa ter significados semelhantes, e aí você vai encontrando semelhanças entre os autores, e você vai combinando essas informações com aquilo que você já faz, ou tirando ideias do que seria melhor a ser feito, né? Encontrando insights, encontrando caminhos, encontrando estratégias, encontrando oportunidades, né? Então, por isso que é importante a gente ter contato com todos os tipos de materiais que nós temos disponíveis dentro da sala de estudos, porque você vai aprender de diferentes tipos diferentes. Você vai aprender a ler, você vai aprender a interpretar, você vai aprender a tirar suas próprias conclusões através de videoaulas, através de resenhas, e são resenhas completas, que você vai ter um aprofundamento de coisas que talvez não foi tratada na videoaula. E aí dentro dos mapas mentais você vai ter uma ideia dos conceitos centrais e como eles estão interligados em diferentes faces. Você vai ter contato também com os glossários que vão trazer para vocês termos difíceis, poucos usuais, que vão fazer a diferença para você. Não só ampliar o seu vocabulário, como interpretar como palavras difíceis, quando são inseridas dentro de um texto, por mais que elas sejam difíceis, se você entende o significado dela, elas conseguem te dar certa profundidade dentro daquela compreensão, né? Então, se você tem compreensão, se você conhece o conceito daquela palavra e como ele se insere dentro daquele contexto, você fica muito mais, o seu conhecimento ele fica muito mais aprofundado. E aí, quando você usa a estratégia de realizar os simulados, vamos fazer os simulados quantas vezes forem necessárias. São ilimitadas as tentativas que nós temos para fazer o simulado. É mais uma forma de você ler. Não é só para você testar, não é para você se avaliar e avaliar em que nível você está, quantas questões você errou, quantas você acertou. Também serve para isso. Para você se autoavaliar, avaliar o seu desempenho, ver o que você precisa revisar, ver o que você precisa voltar lá e estudar. Esse conceito eu não entendi, volto lá no texto. Aonde eu acho esse conceito? Na videoaula? Assista a videoaula. Ah, mas eu ainda quero achar esse conceito dentro das resenhas. Vai lá na resenha, vê os glossários novamente, vê o mapa mental. Enfim, volta, revisite aquele estudo, aquele conteúdo, aquele material e use esses simulados como forma de leitura e interpretação, principalmente. Leia o enunciado, leia as perguntas,
Você vai fazer 5 perguntas por vez apenas, então é uma forma de você se concentrar apenas naquelas 5. Quando chegar perto de você realizar o concurso público, aí sim nós teremos simulados que você vai poder testar ali 20, 30, 40 questões de uma única vez, como se você estivesse no dia da prova. Aí sim você vai começar a se preparar para o dia da prova. Por enquanto você vai preparar o seu condicionamento, você vai preparar a si mesmo, você vai preparar a sua forma de compreensão, de entendimento daqueles conceitos, de compreender como isso se encaixa dentro daquilo que o concurso quer que você saiba. Eles podem usar muitas pegadinhas, sim, porque eles querem testar o seu conhecimento sobre aquilo. Então, por isso que não basta decorar, você precisa entender. E se você entende que você precisa entender que você precisa ensinar a entender. Porque se você não é um professor que ensina um aluno a entender todos esses processos que envolvem o ato da leitura, como que você vai ensinar ele a se apropriar disso e se sair bem na hora que ele for fazer uma prova e ele conseguir interpretar o enunciado da questão, e por mais que você coloque uma pegadinha, ele vai sair na frente e vai conseguir responder porque ele entendeu. Ele tem contato com o texto e ele sabe fazer esse processo. Ele sabe se apropriar daquele texto e ele sabe retirar as informações necessárias, e quando ele entende o conceito de todas aquelas palavras que foram inseridas ali, não tem como ele errar. E aí, você usa essa estratégia para você ir ampliando o seu conhecimento, para você entender cada vez mais sobre aquela obra, entender cada vez mais sobre aquele autor e aplicar isso na sua prática. Por que eu estou errando? Por que eu erro várias vezes essa pergunta? Por que será que esse tema não está entrando na minha cabeça? Por que será que eu não consigo acertar essa questão? Será que eu fico ansioso? Se eu fico ansioso, aí a gente precisa encontrar outros tipos de estratégias que não envolvam o processo de leitura e escrita. Mas quando envolve o processo de leitura e escrita, se a gente for por esse caminho, a chance de a gente conseguir se apropriar dessas estratégias de leitura e fazer com que tudo isso nos torne um bom leitor, não tem como a gente errar as questões na prova do concurso, né? Então, a obra de Isabel Soler, ela enfatiza que as estratégias de leitura, elas são ensináveis. Elas não surgem automaticamente. Ai, aprendi a ler, aprendi uma técnica. Alguém ensina e você aprende. Elas precisam ser desenvolvidas intencionalmente. E quando você tem contato com o texto, eu vendo aqui porque eu vou dar um exemplo para vocês, quando vocês têm contato com o texto e vocês pegam o texto e vocês começam a ler o texto, vocês estão fazendo isso de forma intencional, estão lendo e estão tendo contato com algo que alguém escreveu. Alguém está te ensinando uma palavra nova, um jeito novo de enxergar as coisas, uma outra perspectiva. É por isso que é importante a gente ter contato com diferentes tipos de textos de leitura e ler, ter o hábito de leitor, a frequência leitora, para que a gente consiga desenvolver o nosso raciocínio, nossa compreensão, nosso entendimento, a gente saber se comunicar da melhor forma, seja falando, seja escrevendo, seja mandando áudio, seja gravando um vídeo, né? Seja num lugar com muitas pessoas, com poucas pessoas, enfim. A gente vai aprendendo e aprimorando essas práticas da gente, né? Essas estratégias. E isso é intencional, principalmente na escola, com apoio, com mediação e com prática contínua. E a Isabel Soler, ela também traz um elemento essencial, que é a importância dos objetivos da leitura. Lê-se de forma diferente quando se quer buscar uma informação específica, compreender um conceito, analisar criticamente um ponto de vista ou simplesmente se entreter. E o leitor estratégico, ele sabe por que ele está lendo e ajusta sua abordagem conforme esse objetivo. Então, o que é que eu estou tendo contato? Eu estou lendo uma tirinha, eu estou lendo um livro que eu vou precisar entender esse livro para mim aplicar na minha prática pedagógica ou para mim vir aqui e dar uma aula para vocês. Então, se eu estou lendo o livro para vir aqui e dar uma aula para vocês, eu preciso ler esse livro tentando buscar extrair dele as informações cruciais, o conceito central daquele autor, o ponto-chave, o núcleo específico daquele material, para que eu traga para vocês apenas aquilo que é extremamente importante para que vocês consigam uma boa aprovação no concurso público e para que vocês também consigam aprimorar a prática pedagógica.
Então vamos trazer a visão geral, vamos trazer o contexto central, vamos ver o que mais se fala nessa obra, que isso é o ponto central do livro. Agora é diferente quando vocês vão fazer uma leitura de uma receita de bolo, ou vocês vão fazer uma leitura para que vocês critiquem aquele material. Ah, eu quero entender o que foi que aquela pessoa escreveu naquele texto para mim saber se eu concordo ou não concordo com ela. E aí você vai tentar buscar similaridades, né? Pontos que se aproximam do seu ponto de vista, ou pontos que divergem, ou que fazem você trazer um insight diferente, que trazem um insight diferente, fazem você pensar algo que você ainda não pensou, e que talvez, de certa forma, te ajude a mudar de concepção. Ah, eu acreditava nisso, mas agora que eu entendi, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia porque eu entendi, eu não entendia, e isso é incrível. É incrível quando a gente consegue mudar a nossa perspectiva. É incrível como a gente consegue enxergar um outro ponto de vista, um outro olhar, uma outra forma, uma outra possibilidade. Ah, eu não sabia que eu tinha a possibilidade de trabalhar com isso. Por quê? Só porque eu nunca tive contato com esse tipo de informação. Ou talvez eu tenha tido contato com essa informação em algum momento, só que nesse momento, por N situações, por N hipóteses, por N possibilidades, eu não absorvi. Talvez a forma como foi explicada naquele momento, talvez quem explicou naquele momento, ou talvez como eu estava naquele momento que eu tive contato com aquela informação. E isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa observar, a gente precisa entender com os nossos alunos. Às vezes o aluno não entende naquele momento e você pode explicar de 1000 formas, mas ele não estava num dia bom. Ele não estava num momento bom. E isso envolve uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Então, às vezes, num outro momento, num outro retorno, aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de material, você consegue tirar um outro ponto de vista, ou você consegue compreender aquilo e falar, agora eu entendi. Agora fez sentido, agora eu consigo compreender o que essa pessoa quis dizer dentro desse texto. E aí, por isso que você tem que ler com estratégia. Não adianta você ficar, não, lê de novo o texto. Ah, mas eu não entendi. Lê de novo. Ah, mas eu não entendi. Lê de novo. Talvez a gente precise mudar nossa estratégia de leitura, ou a gente precisa que alguém nos apresente uma outra informação. É por isso que o professor precisa mediar. É por isso que ele precisa ter jogo de cintura. É por isso que ele precisa ajustar a sua abordagem e ensinar para o aluno uma outra forma de enxergar aquele texto, para que na hora que ele for ter contato com aquele texto novamente, ele consiga compreender aquilo que ele não compreendeu antes. E o papel do professor, então, é ajudar o aluno a tomar consciência dos objetivos e ajustar suas estratégias. Qual é o objetivo que eu quero com esse texto? Esse. Então, que estratégia você vai utilizar para você conseguir encontrar o seu objetivo dentro desse texto? E aí, quando você ensina isso para o aluno, de forma autônoma, aí sim ele vai ler o texto, interpretar o texto, organizar as informações e talvez ele vai te dar um bom resultado, seja na prova, ou seja numa explicação, ou seja num trabalho, enfim. Ele vai conseguir externalizar e explicar tudo aquilo que ele aprendeu e colocar em prática. Um outro aspecto de destaque na obra de Solé é o trabalho com diversos tipos de textos. Solé nos convida a expor os alunos a diferentes gêneros, seja gênero narrativo, expositivo, argumentativo, e trabalhar com perguntas que estimulem a reflexão real, e não apenas a memorização. Então, você não vai ficar fazendo perguntas que o aluno tenha que decorar certo termo, certo conceito, não. Que ele reflita e quando ele ler aquele termo, ele tiver contato com aquele termo em algum lugar, na hora ele puxa aquela informação da cabeça e ele fale, eu sei do que isso se trata, eu sei o que isso está falando. Porque você estimula que ele reflita. Você faz com que o processo psicológico superior daquela criança, daquele aluno, ele seja ativado e ele consiga buscar informações lá atrás que já foram memorizadas em diversos momentos. Memorizadas no sentido de guardadas, absorvidas, internalizadas. E aí ele vai reformulando tudo aquilo no momento certo e ele consegue trazer para vocês, então, conceitos, compreensões, entendimentos de diferentes tipos de gêneros textuais.
E aí o aluno ele consegue diferenciar perguntas literalmente localizadoras, tipo assim, o que o texto diz, ele vai conseguir te responder. Também ele vai conseguir diferenciar de perguntas inferenciais, ou tipo, o que o texto quer dizer. E de perguntas críticas, como com o que concordou ou discordou do texto. Quais pontos você traz que se batem com aquilo que você concorda e quais pontos você traz que não batem com aquilo que você concorda e por quê? Por que você não concorda e por que você concorda? E essa diferenciação, ela é importantíssima para quem atua na educação básica. E claro, para quem está se preparando para concurso. Porque na prática, Solela nos propõe uma virada metodológica. Ao invés de você avaliar se o aluno compreendeu, o seu foco deve ser ensinar o aluno a compreender. Então, eu não quero avaliar se ele compreendeu o texto, eu quero ensinar para ele, como ele deve compreender esse texto, e você ensina até mesmo na avaliação. Em vez de você cobrar a leitura, você deve ensinar o processo de ler. Em vez de você buscar respostas rápidas, nós devemos provocar os pensamentos duradouros nos alunos. Então, não precisa querer que os alunos respondam tudo imediatamente. Ele já teve contato com o texto, no final daquele texto ele já precisa responder uma série de perguntas. Talvez a gente possa provocar uma pergunta que ele leve isso para casa e no dia seguinte ele traga como reflexão. Agora que a gente teve contato com esse texto, vamos pensar de que forma nós poderíamos nos colocar no lugar do leitor, enfim, trazer uma provocação que faça aquele aluno pensar sobre tudo aquilo que ele leu. E aí, somente no dia seguinte, ou em outro determinado momento, em um segundo momento, você convide esse aluno a dizer o que foi que ele entendeu desse texto. E tudo isso exige um papel mais ativo do professor, como aquele que modela estratégias de leitura, que verbaliza o seu raciocínio em voz alta, que orienta, que questiona, que retoma e que desafia os alunos. E por fim, Solela nos lembra que a leitura se aprende lendo. Mas não só lendo de qualquer jeito, e sim com sentido, com mediação e com consciência. E se você quer se sair bem na prova de concurso e mais do que isso, ensinar o seu aluno a ser um bom leitor, você precisa ser um bom leitor. Se você não tiver contato com diferentes tipos de textos de leitura, se você não souber interpretar, se você não estiver o tempo todo se provocando o seu conhecimento, adquirindo cada vez mais o hábito de leitura e de escrita, vai ser muito difícil você conseguir ensinar isso. Vai ser muito difícil você conseguir traçar e encontrar estratégias que vão ao encontro das necessidades. Porque é quando você descobre suas necessidades e você trabalha nelas, que você descobre uma nova estratégia de ensinar. Porque a gente aprende também assim. Você está aprendendo, e aí quando você aprende, você pode ensinar algo que você aprendeu. E não apenas que você aprende com o erro do outro, né? Você aprende com o seu ensino, com a sua busca pelo conhecimento. E nos concursos na área da educação, as bancas, elas têm explorado com profundidade o ensino da leitura, especialmente no contexto da alfabetização, do letramento, do desenvolvimento da compreensão leitora e no planejamento didático-pedagógico. E o que diferencia os candidatos bem preparados dos que apenas lembram do conteúdo é a capacidade de reconhecer quando uma prática que está descrita ali no texto da pergunta é estratégica ou ela é apenas uma repetição de atividades tradicionais. Então, quando vocês vão fazer uma prova de concurso, eles também querem saber, de certa forma, se vocês sabem do que vocês estão falando. Será que esse professor, ele sabe realmente o que Isabel Soler cobra? Quais são as estratégias de leitura? Quais são os momentos, os 3 momentos que a gente tem que ter na leitura, que é o antes, durante ou depois? Como cada um desses momentos devem ser trabalhados? E não é apenas você decorar que tem 3 momentos. São 3 momentos antes, durante e depois. Tá, mas o que se faz antes, o que se faz durante e o que se faz depois? É isso que você precisa entender e é por isso que você precisa aprender assim e ensinar para os seus alunos assim.
a compreensão, a ler criticamente, a escutar criticamente, a concordar e discordar daquilo que você escuta. É concordar e discordar daquilo que você lê. Ou talvez é você encontrar novas formas de pensar, novas formas de escutar, novas formas de ouvir, novas formas de ler, novas formas de interpretar. E não apenas ficar repetindo mecanicamente. E quando a gente vê isso na prática, como por exemplo, vamos pensar que uma prova de concurso traga uma pergunta do tipo: um professor do ensino fundamental, ele propõe que após uma leitura de um texto do tipo narrativo, os alunos respondam perguntas de múltipla escolha e copiem um pequeno resumo. Então o professor vai lá, passa um texto narrativo para o aluno, pede que o aluno leia o texto e depois responda algumas perguntas. Eu tenho lá 5 perguntinhas com A, B, C e D. E vocês vão copiar um pequeno resuminho do texto para mim, tá? No final das perguntas, depois de responder, vocês vão copiar um pequeno resumo. E esse professor, ele repete esse procedimento toda semana. Toda semana ele dá um textinho para os alunos, pede para que eles leiam, respondam algumas perguntas e façam um pequeno resumo. Uma alternativa que afirme que essa prática, ela desenvolve estratégias de leitura, provavelmente será incorreta. Isso porque, segundo Solé, o simples ato de ler e responder perguntas não garante o desenvolvimento de estratégias cognitivas. Ele garante que você memorize, talvez, de certa forma, que você, quando você ler aquela pergunta, você saiba responder ela, mas se ela vier de outra forma, em outro contexto e escrita de outro jeito, você não sabe responder. E é isso que, infelizmente, acontece com muitos candidatos no concurso público. Tem contato com a prova e fala: mas eu li isso e eu não consigo lembrar da resposta. Mas é porque você só memorizou, você não entendeu, você não compreendeu, você não fixou aquilo na sua cabeça, aquilo não fez sentido para você. E é por isso que é importante, e eu volto a falar novamente, que a gente tenha contato com todos os tipos de materiais dentro da sala de estudos, porque é aí que você vai compreendendo de diferentes formas o que aquele assunto quer dizer, o que aquele autor quer passar, o que aquele livro está informando pra gente. Então é preciso que o professor, ele ensine o aluno a prever, a inferir, a formular hipóteses, a verificar sentidos e monitorar sua compreensão. Então, quando você consegue entender tudo isso, quando você consegue falar: eu sei o que mais ou menos isso daqui não tá certo, ou que isso daqui tá incorreto, e vai formulando hipóteses, vai entendendo todo aquele conceito, independente da forma como aquela pergunta é feita no concurso. Se você sabe o que significa aquele conceito, você não vai: mas tem uma pegadinha ali. Mas eu sei que é uma pegadinha, porque não faz sentido. Pelo que eu já estudei, pelo que eu já li, pelo que eu conheci, pelo que eu entendi, não faz sentido. E tudo bem se você responder uma pergunta, uma ou outra, não é o concurso inteiro, não é a prova inteira, mas uma ou outra pergunta, você falar: olha, respondi errado, essa daqui eu não acertei, essa daqui eu me confundi. Tá, vamos anotar, tá aí um ponto que eu preciso aprender. Tá aí algo novo que eu preciso aprender, ou que eu preciso ver. Será que naquele dia que eu aprendi isso, eu tava bem? Ou será que eu tava cansada e passei o olho, só não entendi nada, só li só assisti aquela aula, ouvi aquela videoaula da professora Sara falando, mas eu não entendi nada. Eu só ouvi lá porque eu precisava cumprir minha meta. Eu precisava cumprir com aquilo que eu tinha dito que eu ia assistir o vídeo, mas eu não entendi. Mas será que se eu voltar lá novamente, escutar com calma, prestar atenção, eu não vou entender? Mas talvez eu não esteja conseguindo entender, ainda assim. Então será que se eu estiver no meu silêncio, sozinha e contato com um texto, que aí você tem um contato com uma resenha, e eu tirar minhas próprias conclusões, eu fazer minhas próprias assimilações, talvez aí você consiga entender. Então é importante que a gente tenha contato com todos os tipos de materiais disponíveis na sala de estudos, porque é justamente para essa razão que eles estão ali. Para te ajudar a compreender de N formas possíveis, de diferentes estratégias, para que você compreenda
o conceito daquele conteúdo, o que aquele autor quis passar para você e como aplicar isso dentro da prática, seja na prova de concurso público, independente da questão que é abordar esse conceito, ou seja, numa dificuldade, numa necessidade que você tenha dentro da sala de aula. Certo? Agora, numa questão de concurso, com um enunciado assim. Durante uma aula, onde os alunos estavam lendo uma reportagem, a professora, ela propôs que os alunos levantassem algumas hipóteses sobre o tema, com base no título e no subtítulo, tá? Então, tem aqui o título e o subtítulo da reportagem. Eu quero que vocês levantem algumas perguntas. Ao longo da leitura, vocês vão confirmando ou descartando essas hipóteses que vocês formularam. No final, nós vamos discutir o posicionamento do autor e as suas opiniões. Então, leia o título, leia o subtítulo e levantem questões. Vamos confirmar se todas essas questões que a gente pensou, que a gente entende, o que a gente concorda, o que a gente não concorda, o que a gente acha, o que a gente não acha, se tem algo disso sendo dito no texto, na reportagem? Tem. Isso daqui tá falando, concordo. Não, não concordo. Eu acho que naquele momento ali, aquilo deveria ter sido feito dessa forma. Olha, aquela pessoa falou... Enfim, uma reportagem, imaginem uma reportagem. Do que vocês gostam? Uma reportagem sobre alguém que conquistou uma vaga, uma reportagem sobre alguém que fez uma viagem e tá explicando ali como que é aquele lugar, uma reportagem onde alguém tá falando sobre algo negativo, talvez um furto, né, um acidente, enfim. Vamos levantar nossas hipóteses sobre isso, com base nessas duas informações. E aí a gente vai confirmando se o que está escrito ali concordo, nossa, muito legal, aquela pessoa foi super bem, se saiu na frente, ou aquela pessoa não deveria ter agido assim naquele determinado momento, porque tudo teria sido diferente. Vai confirmando e vai descartando o que você acha. Aí no final, você pega tudo aquilo que o autor escreveu na reportagem, pega todas as suas opiniões e vamos ver, talvez você veja muita similaridade. Talvez você veja muita diferença. Talvez você encontre outras formas de pensar e você fala, verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. E aí, nesse tipo de pergunta, nós temos um exemplo de trabalho com estratégia de leitura segundo Isabel Soler. Nós temos a antecipação, porque nós pedimos para levantar hipóteses antes de fazer a leitura, apenas com base no título e no subtítulo. Nós tivemos a confirmação ou a refutação das hipóteses durante o processo de leitura, que foi quando a gente confirmou se concordava ou não concordava, se estava certo, se estava errado, enfim, com todas as questões que nós levantamos. E o momento do final da leitura, que foi a interpretação crítica. Vamos interpretar no contexto geral o que o autor quis dizer, o que eu quis dizer, se concordo, se não concordo, se faz sentido, se não faz, enfim. Um outro ponto bastante cobrado pelas bancas é a importância de trabalhar a leitura com objetivos bem definidos. Uma boa alternativa, com base em Isabel Soler, será aquela que vai defender que ler não é só decodificar palavras, mas compreender o texto a partir de objetivos específicos que orientam o tipo de leitura que está sendo realizada. Além disso, Isabel Soler, ela também contribui para questões que envolvem o ensino da leitura com textos diversos e não só textos narrativos. Então, quando você encontrar uma questão que traga outros tipos de textos, também Isabel Soler pode trazer suas contribuições. A diferença entre compreensão literal e inferencial e crítica. O papel do professor como mediador e orientador de estratégias cognitivas. E a importância da metacognição, que é ajudar o aluno a pensar sobre como ele lê e como ele compreende. E aqui vai uma dica estratégica. Quando a banca apresentar uma alternativa que defende que a leitura se aprende por repetição, ou que surge naturalmente, ou que deve ser espontânea, essa alternativa está de desacordo com Isabel Soler. Porque ela é clara ao afirmar
que ler é uma atividade complexa que precisa ser ensinada. E ensinar a ler, para Solé, é dar ao aluno instrumentos para que ele consiga agir conscientemente sobre o texto, com autonomia e criticidade. Então, eu tenho que estar habilitado para ler um texto, né? Eu tenho que ser hábil para fazer isso, para ter contato com o texto, ler e tirar minhas próprias conclusões. É só assim que a gente vai construindo conhecimento. Então, nós chegamos ao fim dessa aula com clareza de que ensinar leitura é ensinar o aluno a pensar. Isabel Solé, ela nos lembra que o papel da escola não é apenas oferecer textos para os alunos, mas, acima de tudo, ensinar como os textos são lidos, como eles são compreendidos e interpretados. A leitura, segundo ela, não é uma habilidade automática e nem espontânea. Ela exige esforço, exige mediação, exige estratégia, consciência. E cabe ao professor o papel fundamental de ensinar a pensar durante a leitura. Então, para consolidar esse olhar crítico e estratégico, eu vou trazer agora para vocês 2 citações que resumem essa essência da obra e que você pode usar em respostas discursivas ou identificar as alternativas corretas nas provas de concurso. A primeira delas, e talvez uma das mais importantes, é que ler não é apenas decodificar, mas compreender, interpretar e construir sentido. E essa afirmação, ela confronta diretamente práticas escolares que limitam a leitura à reprodução mecânica ou à resolução de questões fechadas. Ela reforça que a leitura é um processo de autoria, de ação ativa do leitor sobre o texto. Já a segunda citação, ela nos provoca a assumir responsabilidades. Quando fala que é necessário ensinar os alunos a pensar sobre o que eles leem e sobre como eles leem. E aqui está o cerne da metacognição, que é um conceito muito cobrado nas provas. A ideia de que o professor ele precisa tornar visível o que muitas vezes é invisível, ou seja, próprio raciocínio do leitor. E como isso aparece nas provas? Em questões sobre práticas pedagógicas de leitura, que valorizam a reflexão e a construção ativa do sentido, em perguntas que envolvem diferença entre leitura literal e leitura inferencial, em citações que analisam o papel do professor como um orientador de estratégias cognitivas de leitura, e em alternativas que vão destacar a intencionalidade pedagógica no ensino da leitura, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, evite cair em pegadinhas que naturalizam a leitura ou que afirmam que basta ler bastante para aprender a ler bem. Só se lê muito, tenha contato com diversos tipos de textos, que você vai aprender a ler bem. Mas, segundo Solé, ler bem se aprende e também se ensina. E esse ensino precisa ser planejado, contextualizado e mediado com intencionalidade. Então, se essa aula te ajudou a compreender como transformar a leitura em uma prática crítica e a se preparar com mais segurança para os concursos na área da educação, então você já está colocando em prática o que Solé defende. Leitura com estratégia, consciência e profundidade. Então, fica aqui o meu convite para você não parar por aqui, entrar na nossa sala de estudos, fazer parte do nosso grupo e aprender como aprimorar as suas práticas pedagógicas a partir de diferentes contextos, a partir da compreensão de diferentes autores, de diferentes obras e de diferentes estratégias que vão potencializar a sua prática pedagógica e permitir que você saia na frente em concursos públicos, porque a sala de estudos é o seu ponto de partida, mas não é o seu limite. Vejo vocês em outra aula na nossa sala de estudos para concursos. Até lá!